Vamos verificar a resposta da interatividade? Que evento abriu espaço para o movimento ambientalista e a conscientização pública da fragilidade ambiental perante a intervenção humana? Alternativa correta? Alternativa C. Lançamento do livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, em 1962. Então foi a partir do livro dela que a população comum, né, não eram apenas os acadêmicos e cientistas, que tinham noção a partir de então sobre esses problemas ambientais que estavam ocorrendo no planeta. A partir de agora eu vou apresentar para você alguns desses fóruns mundiais, alguns desses debates e congressos que ocorreram ao longo da história. Em 1968, o chamado Clube de Roma, na Itália, nasceu como uma organização informal e, na época, deixou clara a necessidade de investir em uma mudança radical na mentalidade de consumo e procriação. Então, era uma reunião aí, um clube, né, como eles chamavam, de diversos atores sociais, de diversas pessoas que se engajavam nesse projeto. Cientistas, educadores, políticos, pessoas ligadas à indústria, discutiram problemas relacionados ao consumo, industrialização acelerada, né, todos esses problemas que eu apresentei nos outros blocos, esgotamento de recursos naturais, rápido crescimento demográfico. Essas questões preocupavam essas pessoas que estavam debatendo, estavam se reunindo para conversar sobre esses temas. Já se estava tendo essa organização entre as pessoas, né? Isso é muito importante, porque não adianta só as pessoas saberem do que está acontecendo, e sim é mais importante que as pessoas se mobilizem e se reúnam para conseguir alterar e modificar a história, modificar esses problemas que estavam ocorrendo. No início da década de 70, agora fazendo um paralelo com o Brasil, né, o que estava ocorrendo no Brasil, o regime militar era muito forte aqui na época. Ele ganhava força com um modelo econômico em que se privilegiavam as relações capitalistas de produção. E esse movimento ambientalista era visto como opositor ao progresso, não era visto com bons olhos. Então, o movimento ambientalista no Brasil demorou um pouco mais para ganhar força. Foram abertas as portas para a indústria de potencial poluidor nessa época, consolidando o começo da história da degradação ambiental no Brasil, a partir da década de 70. Nessa época, também aqui no Brasil, foi criada a SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, e Paulo Nogueira Neto era a pessoa que estava à frente dessa secretaria, era o secretário responsável. Então, como eu mencionei, esse movimento ambientalista no Brasil era visto como inimigo do progresso, pois assumia a posição contrária ao regime em vigor, que era, né, visava o lucro, não estava preocupado nessa época o movimento, né, o regime militar não tinha essa preocupação com o meio ambiente, para eles isso aí era secundário. Então, foi uma grande batalha, né, para que o movimento ambientalista no Brasil criasse força. Foi mais para frente, década de 80 e 90, que realmente começou a crescer o movimento ambientalista no Brasil. Em 1972, a ONU, Organização das Nações Unidas, realizou em Estocolmo, Suécia, a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente. Percebeu-se como necessária a educação dos cidadãos, a fim de serem encontradas soluções para os problemas do meio ambiente, e o tema poluição industrial foi a primeira pauta. Eles estavam percebendo exatamente isso que eu mencionei, não adianta só os acadêmicos e cientistas estarem debatendo o assunto, escrevendo livros e artigos sobre os problemas ambientais que estão ocorrendo. É extremamente importante que a população em si tenha contato com essas informações, com esses valores ambientais necessários. As indústrias com potencial poluidor migravam para os países em desenvolvimento, sem tomar medidas de segurança. Na época isso já era observado, eu apresentei os casos de Bhopal, na Índia, um caso evidente, né? A indústria que ocorreu aquele caso de vazamento na Índia, não era uma indústria indiana, e sim uma indústria de um país desenvolvido. Essas indústrias percebiam que no país deles a fiscalização estava sendo mais rígida. Então, acho que eu vou para um país em que não tem fiscalização, ou que a fiscalização não é tão rígida. E isso ocorre até hoje, infelizmente.
Mas aí começou-se a perceber isso já nessa época, década de 70. E nesse congresso, primeiro congresso aí, primeira conferência mundial do meio ambiente, isso já foi colocado em pauta. As indústrias com potencial poluidor migravam para esses países em desenvolvimento, pois lá não havia fiscalização, como no país em que eles estavam vindo de origem. Continuando aí esse histórico de fóruns mundiais, né, congressos, conferências, em 1975, em Belgrado, na Iugoslávia, houve o Seminário Internacional sobre Educação Ambiental, que gerou aí a Carta de Belgrado. Apresentava o quê? Um novo tipo de educação, a necessidade de um novo tipo de educação, que a educação requer um novo e produtivo relacionamento entre estudantes e professores, entre a escola e a comunidade, entre os sistemas educacionais e a sociedade. Era necessário apresentar uma nova educação em que houvesse um diálogo maior entre todos esses atores, né, entre os sistemas educacionais e os estudantes. Era importante que houvesse um diálogo maior. A educação ambiental contínua, voltada para os interesses nacionais, integrada a diferenças e multidisciplinar. Apresentou-se aí, nessa ocasião, essa necessidade de cada região vai ter uma característica específica e, portanto, uma necessidade específica. É importante, sim, que a educação ambiental seja propagada globalmente, né, as pessoas, esses valores ambientais e ecológicos, porém, cada região vai ter a sua especificidade, cada região vai ter as suas características e as suas necessidades em determinado momento também da história, né? E também essa questão da multidisciplinaridade foi importante que veio à tona nessa época. A questão ambiental não é uma questão apenas do estudo de ciências, não, é uma questão do estudo, é uma coisa interdisciplinar, né, multidisciplinar, pois ela vai abranger diversas disciplinas. A geografia também vai ser afetada, pode ser afetada por tudo isso, né, por todos esses problemas ambientais, a saúde das pessoas. Então, observou-se que a educação ambiental era multidisciplinar. E no Brasil, as deliberações da conferência passaram despercebidas na época. Como eu mencionei, na década de 70, o regime militar ainda era muito forte e não permitia espaço para esse movimento ambientalista. Em 1977, em Tbilisi, na Geórgia, houve o primeiro Congresso Mundial de Educação Ambiental, conhecido como Conferência de Tbilisi. Vou te pedir mais uma vez para você pegar sua canetinha marca-texto aí, grifar essa conferência, esse evento aí, Conferência de Tbilisi, muito importante, pois as definições, objetivos, princípios e estratégias para a educação ambiental foram apresentadas nessa conferência e são utilizadas até hoje. Essa conferência é considerada muito importante para a educação ambiental. Por esse motivo, essas definições e essas metas traçadas são utilizadas até hoje na educação ambiental. Então, grife aí nos seus slides, no seu livro-texto, essa questão é muito importante. Você vai precisar desse conhecimento mais para frente aí. E eu vou voltar na unidade 2, eu falo novamente sobre essa conferência. Em 1987, em Moscou, ex-União Soviética, segundo Congresso Internacional de Educação Ambiental. Estratégia Internacional de Ação em Matéria de Educação e Formação Ambiental para o decênio de 1990. Então, o que eles quiseram fazer aí nessa época? Eles quiseram colocar no papel quais eram as metas que eles deveriam atingir na década de 90. E foi isso aí, eles escreveram ali, colocaram algumas metas necessárias para a década de 90 que eles desejariam alcançar, claro, né? E nessa ocasião foi destacada a necessidade de atender à formação de recursos humanos nas áreas formais e não formais da educação ambiental e de incluir a dimensão ambiental nos currículos de todos os níveis de ensino. Então, aí começou-se a perceber, ok, as pessoas estão estudando sobre educação ambiental, mas isso precisa estar inserido em todos os níveis de ensino. As pessoas precisam sair da educação formal com todos esses conhecimentos e valores ecológicos. E isso também pode ser trabalhado na educação não formal. Em 1987, Paulo Nogueira Neto, junto aos demais integrantes da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, elaborou o documento Nosso Futuro Comum. Pegue a canetinha marca-texto, grife aí mais uma vez. Muito importante esse documento aí elaborado. Pois, como você vai ver agora,
foi a primeira vez que começou a ser difundida essa questão do desenvolvimento sustentável. Então, esse documento aponta a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de consumo e produção que estavam ocorrendo, ok? Então, essa questão do desenvolvimento sustentável começa a ser difundida a partir de então. O desenvolvimento econômico deve ser conciliado com as questões ambientais. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Não quer dizer que vamos ser ecologicamente corretos, digamos assim, quer dizer que a gente não vai mais ter desenvolvimento econômico, quer dizer que a gente vai estagnar. Não, a gente não vai estagnar a economia, não vai estagnar o desenvolvimento. E sim, vamos aliar, a ideia é aliar as duas coisas, o pensamento ecológico, sustentável, com o desenvolvimento, ou seja, um desenvolvimento sustentável. Em 1992, houve no Rio de Janeiro, no Brasil, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Rio 92 ou Eco 92. Pela primeira vez, foi permitida a participação de ONGs nos debates, porque até esse momento eram só aí os debates entre cientistas, pessoas acadêmicas, pessoas até ligadas aí a algum ramo empresarial, mas as ONGs também foram permitidas de participar desse evento. E na Rio 92, uma das principais conquistas, né, uma das principais coisas que sobraram, que restaram aí dessa conferência foi a Agenda 21. Isso foi amplamente divulgado pelas instituições, de ser interessante de ser desenvolvido nas instituições. Considerado o resultado mais significativo da Rio 92, por abranger uma grande quantidade de temas e proporcionar um plano de ação para que o desenvolvimento ocorra vinculado à preocupação ambiental. Então, propôs-se, né, que as instituições, escolas, bairros, que todos tivessem essa Agenda 21, todos planejassem como eles gostariam que ocorressem aí, que fossem desenvolvidas atividades nesses ambientes. Claro, sempre pensando aí na questão ambiental. Em 1997, em Kyoto, no Japão, aquele famoso protocolo de Kyoto, lembra que ficou muito famoso, né? Muitos países assinaram, outros não quiseram assinar, mas eles se comprometiam com a diminuição da emissão de gases causadores do efeito estufa, principalmente os países nórdicos, que são os mais desenvolvidos e acabam eliminando muitas substâncias tóxicas no ambiente. Claro que esses objetivos não foram todos alcançados, não foi tudo que as pessoas, né, que os governantes aí confirmaram que realmente foi alcançado, mas, enfim, muitas metas foram propostas. Em 2002, houve ainda, em Joanesburgo, na África do Sul, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Porém, essa conferência ocorreu após o atentado de 11 de setembro. Então, imagine que ela não saiu muito do papel, realmente, foi muito falado sobre esse atentado e a questão ambiental, aí não houveram grandes avanços nessa época. Vamos à interatividade, então? O delineamento de boa parte dos princípios norteadores da educação ambiental se deu durante: alternativa A, Primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Estocolmo, 1972. Alternativa B, o Seminário Internacional sobre Educação Ambiental, em Belgrado, em 1975. Alternativa C, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ECO 92. Alternativa D, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, em Joanesburgo, 2002. E, alternativa E, o Primeiro Congresso Mundial de Educação Ambiental, em Tbilisi, 1977. Então pense um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com a resposta.